Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal. E meu nome é Josadak Girão. Hoje a gente vai criar um dashboard de vendas. É um dashboard relativamente simples, né? A gente vai usar poucas medidas aqui e vamos fazer ele utilizando também o Canvas Grid, que é um layout pré-formatado, né? Onde a gente tem algumas facilidades de criar e arrastar visuais. E se você ainda não conhece, você vai ver como é bem simples utilizar e ele faz com que você consiga ganhar um tempo interessante aí no desenvolvimento dos seus dashboards, principalmente se você está desenvolvendo dashboards na sua empresa e precisa manter um layout padrão pré-estabelecido, né? Então você já vai ter esse layout já pré-formatado e vai simplesmente replicar fazendo as análises e as extrações que você precisa para cada dashboard, né? Para cada cenário, certo? Então você vai ver que é bem simples. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os links, todos os links aqui para o dashboard, para o visual. A gente tem um demo, a gente tem um live demo onde você pode fazer as consultas, dar uma olhada nele, como é que ele funciona, como é que ele se comporta, e também pode adquirir se quiser. Todos os links vão estar aqui embaixo do vídeo também. Então vamos já aqui para a tela do computador e a gente já vai começar a criar o nosso dashboard. Eu já estou com o Canvas Grid aberto aqui. Esse é o nosso Canvas Grid Dark 20x11 vertical, certo? E já carreguei previamente aqui também via SQL Server a nossa base de dados, né? Essa é aquela base de dados que a gente já usou em alguns outros dashboards aqui no canal. A base da Contoso, né? Que é uma empresa fictícia da Microsoft, onde eles disponibilizam os dados para fins de estudo. Então, essa base já está carregada aqui. A gente tem a F Vendas, certo? Temos aqui todas as colunas da tabela F Vendas. E a gente vai usar algumas delas, né? Temos as regiões de vendas, produto, subcategoria, os canais de vendas e, claro, a nossa de calendário. Deixa eu recolher todas elas. Pronto, todas recolhidas. E vamos iniciar então a criação do nosso dashboard em si. Primeiramente vamos adicionar aqui um gráfico de colunas empilhadas, né? Então simplesmente a gente clica aqui no visual, gráfico de colunas empilhadas. E agora a gente já vai ver como é que a gente pode usar o Canvas Grid já para nos ajudar, né? Então cliquei lá, ele já soltou aqui, já criou um gráfico aqui no nosso dashboard, né, no nosso Canva. E vejam uma coisa aqui, que a gente quando vai arrastar, a gente já consegue fazer o alinhamento de acordo com os visuais que estão aqui no Canvas Grid, certo? Então você já faz o alinhamento e é através desses visuais também que a gente vai alinhar todos os nossos outros visuais, né? Então, ó, já alinhei aqui o tamanho que eu vou querer e vou diminuir também um pouquinho aqui a altura dele, certo? Eu acho que desse tamanho aqui vai estar bom. Deixa eu ver quantos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos deixar com 12. Eu acho que 12 fica bom. Então, estamos aqui com o nosso primeiro visual. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa medida de soma de vendas total, né? Então, a gente tem aqui a nossa tabela F Vendas. Temos aqui as vendas totais e vamos criar uma medida com a soma das vendas. Se você já acompanha aqui os vídeos do canal, você sabe que a gente sempre cria uma tabela especificamente para adicionar as medidas, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vem aqui em página inicial. Vamos aqui inserir dados. Vamos adicionar uma tabela chamada @medidas e vamos carregar. Tabela carregada. Agora a gente vê que a gente tem aqui uma tabela com apenas uma coluna. E essa coluna está vazia, né? Ela simplesmente vem para cá porque é obrigatório no Power BI que cada tabela tenha pelo menos uma coluna. Nesse caso aqui a gente carregou essa coluna, ela veio vazia. A gente não pode remover agora justamente por essa obrigatoriedade, mas assim que a gente criar a nossa primeira medida a gente já pode fazer a exclusão dessa coluna aqui. Então vamos criar já a primeira medida, botão direito, vamos aqui em nova medida.
e vamos criar a nossa primeira medida aqui, que vai ser uma medida bem simples. Vamos chamar ela de vendas, total vendas. Aqui, total vendas. E ela vai simplesmente ser uma calculate com uma sum da coluna vendas totais, está aqui, vendas totais. Então a gente vai colocar aqui vendas totais, está aqui vendas totais, dou um tab, né, para ele poder chamar a coluna da tabela F vendas. Eu fecho a sum, fecho a calculate, enter. E já temos aqui a nossa medida total vendas, né? Então já vamos aproveitar e excluir essa coluna 1 aqui. A gente vem aqui nos 3 pontinhos, nas mais opções, e excluir. Ele vai perguntar se a gente quer realmente excluir. Confirma aqui a exclusão. E agora sim, a gente vai ter uma tabela apenas com medidas, né? Normalmente tem apenas uma, mas a gente vai criar outras em breve. Tá, aqui o que a gente pode fazer? Aqui a gente já tem o símbolozinho da medida, né, uma calculadora, e aqui a gente tem um símbolo de tabelas, isso porque o Power BI tinha carregado primeiro ela como tabela, né? Então vamos aqui ocultar a coluna campos, reexibir, e veja aqui que o Power BI já entendeu que essa aqui vai ser uma tabela apenas para medidas e já trocou também o ícone da tabela, né, para uma calculadora, certo? Então já temos aqui a nossa medida total vendas, né? Então vamos trazer essa medida aqui para o nosso visual, para o nosso gráfico. Ele já está selecionado, então eu vou simplesmente clicar aqui e arrastar para o campo de valores do nosso visual a medida total vendas. Próximo passo, né? Ele tem aqui o total vendas geral, né? 12 bilhões 413 milhões, mas a gente vai agora adicionar aqui da nossa de calendário a data ID, né, que é uma coluna apenas com as datas. Então vamos trazer aqui e está formatada como data, né? A gente vê aqui pela tabelinha aqui, pelo calendáriozinho aqui, que ela está formatada como data, e é essa coluna que a gente quer trazer para o nosso visual. Então vamos aqui, clicas nela, segura e arrasta para o eixo. E agora nós já temos aqui os nossos valores de vendas, né, o nosso total vendas ano a ano, né? Então a gente tem aqui cada ano com o seu total de vendas. Vamos ainda adicionar aqui a categoria de cada produto, certo? Deixa eu fechar aqui a de calendário. A categoria não, os canais de vendas. Então vamos abrir aqui de canal de vendas, de canais de vendas, e vamos trazer aqui a canal descrição. Então eu vou clicar aqui na coluna canal descrição e vou arrastar ela para a legenda. Perfeito, então agora nós temos os totais de vendas quebrado ano a ano e por cada canal de venda. Esse visual aqui a gente pode deixar ele com o drill ativado ou pode deixar ele já com a visão mês a mês. Vai depender das regras de negócio da empresa, né? Se a empresa quer olhar ano a ano, se quer olhar mês a mês. De toda forma, as opções para fazer a perfuração de dados, fazer o drill down e o drill up estarão aqui ativados. A gente vai descer aqui para o próximo nível da hierarquia, né? Eu vou deixar aqui em trimestre. Na verdade eu vou para o próximo nível ainda, né? Mais um nível. Então vamos para o nível de meses e vamos deixar aqui no visual mês a mês. Porém, a gente sabe que a gente ainda não adicionou nenhum tipo de filtro aqui nesse dashboard ainda. Então, a gente tem que saber que cada mês esse aqui representa a soma dos 3 anos, né? Porque a gente ainda não fez nenhum tipo de filtro. Então, cada mês aqui está sendo somado os anos de 2007, 2008 e 2009. Certo? Quando a gente adicionar o nosso primeiro filtro, a gente vai resolver essa questão aqui. Vamos prosseguir com a formatação, mas com esse ponto de atenção em mente. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos formatar esse gráfico, vamos primeiramente ajustar o fundo dele aqui, né?
na tela de fundo. Nós temos as cores aqui, temos aqui uma aba com cores e tipologia. Deixa eu entrar nela aqui. Onde a gente pode ver as cores em RGB e hexadecimal que a gente tem aqui, que a gente vai usar aqui nesse dashboard. No caso dos visuais, as telas de fundo dos visuais, a gente usa essa cor aqui, que é a cor 242B40 em hexadecimal, que é a cor que a gente vai adicionar no nosso primeiro visual. Então voltamos aqui para o Canva Grid, seleciono novamente aqui o gráfico, vamos aqui no rolinho de tinta e vou na tela de fundo trocar a cor para aquela cor que a gente viu na aba cores e tipografia. Então é a 242B40. Então tá aqui, o Power BI já identificou qual é a cor e já trocou a tela de fundo. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar também aqui a borda. Então vamos ativar aqui, ela está desativada, vamos ativar a borda. Ela vem na cor preta aqui por padrão. Vamos alterar para aquela mesma cor. Veja que ela já está aqui, já é a primeira aqui, a 242B40. Vamos selecionar para ficar na mesma cor. E vamos adicionar aqui um raio de 5 pixels para ela ter um leve arredondamento aqui nos cantos, né? Veja que ela tem agora um leve arredondamento em cada um dos cantos. Ok? Seguindo aqui com a formatação, vamos agora, selecionei novamente aqui o gráfico, vamos voltar ao rolinho de tinta e vamos agora ajustar as cores das fontes, né? Então vamos aqui em legenda, a cor da fonte da legenda vai ser branca. A gente não precisa do título da legenda, eu vou desativar o título e vou ajustar para a posição para superior central. Ok. Fazer o mesmo com os eixos X e Y, né? A gente não precisa do título do eixo, então vamos desativar o título, desativado, e vamos alterar a cor da fonte para branco. E ainda diminuir aqui mais um pontinho aqui o tamanho do texto, né, da fonte, para 9, para 8, para poder alinhar aqui corretamente. Certo? Da mesma forma a gente vai remover o título do eixo Y. Título do eixo Y. E ok. Veja que as colunas elas estão muito próximas umas das outras, né? A gente também pode resolver isso, né? Podemos aqui no eixo X e vamos aqui ao preenchimento interno, vamos aumentar um pouco ele para que as colunas se afastem um pouco. Ok, perfeito lá. Vamos fazer também a formatação da cor do título do gráfico, certo? Então aqui a gente vem aqui em título. Vamos ajeitar a cor da fonte. Vamos alterar a cor da fonte para branco. E a família de fontes, como a gente já viu aqui, ó, na aba cores e tipografia, a gente está usando aqui a Segoy Bold, tamanho 10 para os cabeçalhos. Então vamos voltar lá no gráfico, rolinho de tinta novamente, título. Ajustar aqui a fonte para Segoy Bold, tamanho 10, que é o tamanho que está lá. Opa, 10. Ok. Vamos agora só corrigir o título do gráfico, né? Vamos adicionar aqui vendas, colocar maiúsculo, vendas por segmento. Perfeito, faltou a gente alterar aqui apenas a cor da fonte do eixo Y, né? Vamos voltar aqui, um rolinho de tinta, eixo Y, cor da fonte, vamos alterar aqui para branco. E aumentar aqui o tamanho do gráfico para poder que os nomes dos meses fiquem
alinhados também. Perfeito, temos aqui agora o nosso primeiro visual finalizado. E que a gente falta fazer? Falta a gente remover os visuais aqui do Canva Grid, né, que a gente usou para fazer o alinhamento. Então, se a gente remover aqui o gráfico da frente, a gente vai perder o benefício que a gente tem do alinhamento pelos visuais do Canva Grid. Então, a gente vai simplesmente fazer dessa forma. Clica, segura e arrasta sobre o gráfico, certo? Não precisa completar ele todo, porque senão ele vai ser selecionado também. E nós não queremos isso, então a gente vem até quase o finalzinho dele. Selecionou. E veja que os visuais de trás é que serão selecionados, né? Que são os quadradinhos que a gente quer remover. Então eles estão selecionados. A gente dá um delete. Deletamos eles. E agora vamos fazer o mesmo da metade do visual do gráfico até o final, para pegar as duas últimas colunas ali. Mesma coisa, selecionamos agora as duas últimas colunas com os visuais do Canvas Grid e vamos deletar também. Perfeito, agora temos o visual aqui independente do Canvas Grid, certo? Já está bem alinhado. Vamos agora adicionar o nosso próximo visual, que vai ser um gráfico de barras clusterizado. Então vamos adicionar aqui um gráfico de barras, adicionamos. E da mesma forma, veja como é simples, a gente simplesmente, o próprio Power BI já vai sugerindo a gente os alinhamentos, porque ele está vendo que temos os elementos do Canva Grid atrás e ele já vai ajudando, alinhando, certo? Vamos trazer ele até aqui. Então a gente vai adicionar o nosso total de vendas aqui para o nosso gráfico, certo? Então eu venho aqui nos campos e vou adicionar a medida total vendas para o campo valores. Já tem aqui os valores totais. E agora vou adicionar a região, né? Então a gente tem aqui a tabela de regiões vendas. Eu vou abrir e vou levar para lá, para o nosso gráfico, a região vendas bloco econômico. Então clique, seguro, arrasto, trago aqui para o eixo bloco econômico. Então veja que já temos aqui Norte América, Ásia e Europa separado as vendas de cada uma dessas regiões. Da mesma forma agora vamos formatar esse visual. Então cliquei aqui no nosso primeiro visual e vou clicar em pincel de formatação. Em seguida vou clicar no gráfico que a gente quer formatar. E ele vai assumir praticamente todas as formatações que a gente fez no gráfico anterior. Certo? Vamos agora só fazer alguns ajustes finos para poder finalizar esse visual aqui rapidamente. Então ele já está selecionado, rolinho de tinta. Vamos adicionar aqui rótulo de dados. Adicionei aqui o rótulo de dados. Vou ajustar a cor para branca. Aumentar também aqui o tamanho do texto. Pode ser para 10, acho que 11. 11 fica bom. Mesma forma que o eixo Y, ele está com a fonte bem pequena, então vamos aumentar um pouquinho também. Eixo Y, vamos aumentar aqui para, pode ser 10. E agora só falta a gente ajustar o título. Essas cores dos dados aqui também, ele não está combinando com o nosso visual, né? Então vamos ajustar aqui a cor dos dados. Então a cor padrão aqui vai ser esse azul aqui, ó. É um azul 25% mais escuro do que a cor do tema, né? Mais escuro do que a cor do tema. Ok, e agora vamos só ajustar o título do gráfico. Né? A fonte já está ok, o tamanho da fonte já está ok, porque a gente copiou do gráfico anterior. Vamos apenas agora corrigir aqui para vendas por região. E é isso aí, finalizamos a formatação, a criação e formatação do nosso segundo visual. Falta apenas, da mesma forma, remover os visuais do Canvas Grid. Então, da mesma forma, clica, segura e arrasta, seleciona praticamente todos os visuais que estão atrás do visual do nosso gráfico e simplesmente deleto todos eles. Faço o mesmo
da metade para o final e deleto a última linha. E estamos aqui com o nosso visual finalizado. Vamos agora adicionar mais 3 gráficos aqui, que são os gráficos de total ou de devoluções, o custo total e os descontos totais mês a mês também. Certo? Então vamos adicionar aqui um gráfico de área. Vamos adicionar esse gráfico de área aqui. Veja como é bem simples o alinhamento. Muito simples usando aqui o Canvas Grid. Já alinhei. Cada gráfico aqui vai ter 2 linhas. Cada gráfico aqui vai ter 2 linhas, né? Então aqui eu tenho o primeiro gráfico. Já vou colocar aqui o segundo. Esse aqui está com 3. Ctrl C, Ctrl V. Eu já tenho aqui no mesmo tamanho. Opa, acho que tem uma sobrando, né? Então a gente tem que diminuir aqui o tamanho do gráfico, do nosso segundo gráfico. Então é só arrastar aqui para baixo. Arrastar aqui para baixo. Diminuir aqui o tamanho desse gráfico. E aumentar o tamanho do primeiro. A altura, né, na verdade, do primeiro. E agora a gente vai e remove ali aqueles 5 visuais do Canvas Grid que estão lá também. Ok. Então aqui nesses 3 gráficos aqui a gente vai adicionar os custos totais, as devoluções e os descontos, certo? Da mesma forma que o gráfico de cima, de mês a mês. E a gente vai criar também 3 cards para ter o totalizador também de cada um desses visuais. Então vamos adicionar aqui. Vou fechar aqui a canais vendas. E vamos aqui buscar a coluna na F vendas de desconto. Então temos aqui o desconto financeiro. Então eu vou adicionar aqui. Primeiro tem que selecionar o gráfico, né? Vou selecionar esse gráfico aqui e vou trazer aqui desconto financeiro para valores, certo? Temos aqui o desconto financeiro e agora a de calendário para o eixo. E temos aqui agora o nosso desconto total. Nesse caso aqui está ano a ano e a gente vai para o próximo nível da hierarquia, que é o trimestre. E novamente para o próximo nível, que são os meses, certo? Então temos aqui agora o gráfico mês a mês. Deixa eu formatar ele aqui antes, porque a gente já vai copiar a formatação desse aqui para os demais. Então clico nesse gráfico aqui que a gente já formatou antes. Pincel de formatação e clico no nosso gráfico novo. Ok, só que ele tem algumas formatações que a gente não quer, né? Como os rótulos de dados e outras formatações. Então vamos remover. Então venho aqui, rolinho de tinta. Rótulo de dados, ele não fica bem com os rótulos aqui, né? Como vai ser um gráfico pequeno, ele não fica adequado, então vamos remover os rótulos de dados, removidos. Vamos ajustar também aqui o eixo X e Y. O X já está ok, falta a gente ajustar o Y, vamos remover os títulos do Y. Nem tem título, então a gente vai desativar completamente o eixo Y. E perfeito, agora a gente vai só ajustar agora o título e a cor dos dados. Então vamos aqui o título, vamos chamar esse gráfico aqui de, em maiúsculo, descontos. Ok, a gente vai pegar essa fonte aqui e vamos deixar ela um cinza bem clarinho, porque o nosso card vai ser branco, então a gente tem uma cor diferente para não se confundir.
Ok, cinza claro, tá ali. E agora ajustar a cor dos dados, né? Vamos colocar esse mesmo azul aqui desse gráfico anterior. Ele veio com esse padrão de azul, que é o padrão do tema. A gente vai colocar aqui para aquele mesmo azul do gráfico anterior, que é esse azul aqui. Prontinho, então temos aqui o gráfico finalizado, nosso gráfico de descontos. Vamos fazer o mesmo agora para os outros gráficos, certo? Então nesse aqui a gente vai adicionar o custo total. Então a gente vem aqui na nossa F-Vendas e vamos trazer aqui o custo total para o campo de valores. E AD calendário, a gente vai colocar o Data ID no eixo. Perfeito, da mesma forma vamos descer para os dois próximos níveis da hierarquia, né? Estamos aqui em trimestre e vamos para meses. Ok, e agora falta apenas a gente copiar a formatação de um gráfico para o outro, né? Então vou selecionar aqui o gráfico descontos, pincel de formatação e clico aqui no custo total. E vejam só, ele já assumiu todas as formatações que a gente fez, exceto a cor padrão dos dados. Então a gente vai ajustar aqui a cor dos dados. Cores dos dados, vamos colocar aquele mesmo azul. Ok? E ajustar o título para custo total. Perfeito. E por fim, vamos fazer esse último gráfico aqui com as devoluções, né? Então, da mesma forma, a gente vai trazer aqui da AD calendário. Vamos trazer o Data ID para o eixo e vamos adicionar a coluna de devoluções financeiro no campo valores. Da mesma forma, vamos aqui descer dois níveis na hierarquia. 1, 2. Então, estamos aqui já em meses. E vamos copiar a formatação. Seleciono. Pincel de formatação. E clico no nosso novo visual. Perfeito. Falta apenas ajustarmos novamente aqui o título e a cor dos dados, né? Cor dos dados, ajustado. E o título vamos chamar aqui de devoluções. Devoluções. Perfeito. Então veja aqui que a gente já tem mais 3 visuais prontos rapidamente. Então vamos remover os elementos do Canva Grid. Selecionei. Deleto. Da mesma forma vou do meio para o fim agora, para deletar a última coluna que restou. Então deleto. E finalizado. E por fim vamos adicionar um visual que é muitas vezes negligenciado por muita gente, mas é um visual que nos traz muita informação, que é um visual de tabela, né? Então a gente tem um visual de tabela, onde a gente pode formatar ele e deixar ele com a cara do gráfico, e ele vai nos fornecer muita informação. Então adicionei aqui uma tabela simples, vou fazer o alinhamento dela. Certo? Alinhei aqui, ó, no nosso Canvas Grid. E agora eu vou adicionar simplesmente duas informações. Vamos adicionar a nossa medida de vendas, certo? A medida que a gente criou aqui. Vou adicionar aqui a total vendas. E vou adicionar a subcategoria dos produtos. Então vamos aqui, produtos, subcategoria. Temos aqui
subcategoria produto nome. Então vamos adicionar aqui subcategoria dos produtos. Ok? Então já temos aqui a nossa tabela com os produtos e suas subcategorias. Então vamos aqui agora fazer a formatação dela, né? A gente vai alterar aqui o estilo para esparso. Aqui em grade não vamos mexer em nada por enquanto. Cabeçalhos da coluna. Vamos deixar a cor da fonte branca. E a tela de fundo ela está preta, a gente vai colocar aquela nossa cor padrão. Cadê? É uma dessas aqui, essa aqui, ó, 242B40, ok? Nos valores vamos ajustar também as cores das fontes e a tela de fundo. Então a cor da fonte vai ser branca e a tela de fundo vamos deixar igual ao nosso padrão aqui, 242B40. E a cor alternada também vamos fazer o mesmo. Cor da fonte vai ser branca e a cor da tela de fundo 242B40. Perfeito, já temos aqui a nossa tabela aparecendo, né, da formatação que a gente quer. Quebra automática de linha vamos desativar e vamos seguindo aqui com a nossa formatação. Os totais também vamos desativar, não precisamos dele nesse momento, desativado. E agora a tela de fundo ela está aqui como branco, né, o padrão dela veio branco, e a gente vai alterar também para 242B40. Perfeito, então ela já está aqui com a tela de fundo 242B40, que é a cor hexadecimal que a gente viu aqui na aba cores e tipografia, certo? Para finalizar, aqui a gente vai fazer adicionar a borda também, né? Então vamos ativar aqui a borda, mesma cor padrão, tá aqui nossa cor padrão. E adicionar um raio de 5 pixels, igual fizemos com os outros visuais. Certo? Veja lá, tá perfeito, está com a borda bem suave e com as cores corretas. Falta apenas a gente ajustar aqui a cor de tópico. Veja que tem uma linha azul aqui, diferente do padrão, né? Então vamos lá, novamente, seleciona a tabela, rolinho de tinta, que é o formato. E vamos aqui em grade, tá aqui, ó, cor da estrutura de tópicos. Vamos ajustar para a nossa cor padrão também, 242B40. Perfeito, agora tá 100% no padrão. Vamos agora ajustar os títulos aqui, né? Porque ele está com o título da coluna lá da nossa fonte, então vamos ajustar aqui para subcategoria. E total vendas está ok. Podemos também aqui no cabeçalho da coluna centralizar, né? Alinhamento aqui, ó, centralizado. Perfeito. E para finalizar, vamos ocultar essa barra de rolagem aqui e adicionar aqui um aviso para que os usuários saibam que devem rolar aqui a tabela para poder ver mais ou menos, certo? Então vamos adicionar aqui inserir uma forma, um retângulo, e com esse retângulo nós vamos ocultar essa barra de rolagem. Então vamos aqui em linha do retângulo, vamos reduzir o peso dela para 0, a cor da linha não interessa aqui, e vamos preencher com a nossa cor padrão. E agora vamos somente redimensionar para que esse retângulo fique exatamente sobre a barra de rolagem. O efeito já deu um efeito bem diferente aqui para a nossa
o nosso visual de tabela. Para finalizar a tabela, vamos adicionar uma caixa de texto. Vamos escrever aqui em maiúsculo, role para ver mais. Vamos ajustar aqui para Segoe Bold. Alterar aqui a cor para branca. E remover a tela de fundo. Na verdade, não remover a tela de fundo, a gente precisa deixar a tela de fundo da mesma cor da tabela, né? Centralizar aqui o texto e vou ativar a tela de fundo com a cor padrão. Aqui, essa aqui. Agora a gente arrasta aqui para a parte inferior da nossa tabela. Veja que vai dar um efeito bem interessante, né? Ele vai ter o aviso, role para ver mais, e ele parece estar saindo aqui de uma caixinha. E ele fica com esse efeito aqui, com o texto, né, a categoria e os valores saindo de trás do nosso aviso. Ok? E vamos simplesmente agora remover os visuais que estão atrás, que é o visual do Canvas. Mesmo procedimento de antes. Ok, selecionei, vou deletar. E ok, está finalizada aqui a nossa tabela. Agora falta apenas nós agruparmos tudo, né? Então vamos selecionar toda a tabela. Então selecionei a tabela, mais o visual da barra lateral, mais o texto que a gente adicionou. Botão direito do mouse, agrupar e agrupar. Perfeito, agora elas viraram um único visual. Estamos já na etapa final aqui da criação do nosso dashboard. Vamos adicionar agora os filtros, né? Os filtros que a gente precisa adicionar. Então, para filtrar, a gente vai adicionar aqui uma segmentação de dados. Tá aqui a segmentação de dados. E vamos adicionar aqui da nossa AD calendário a coluna Data ID. Vamos ajustar aqui para uma lista suspensa. Redimensionar. E temos aqui as datas, mas elas estão em formato de data. Vamos mudar para hierarquia, né? Então venho aqui, ó, no campo Data ID e mudo aqui para hierarquia de datas. E agora sim ela está com as hierarquias. Podemos deixar dessa forma ou podemos deixar as datas desmembradas, né? Vamos fazer isso aqui também. Então eu já selecionei aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, criei uma outra segmentação idêntica, vou na primeira segmentação e aqui eu vou remover esses outros níveis da hierarquia, né? Vou remover dia, remover mês e remover trimestre, deixando apenas ano. Já na segunda segmentação eu vou fazer a remoção do dia, a remoção dos meses e a remoção dos anos, deixando apenas trimestre. Então a gente tem um com ano, um com trimestre. Podemos fazer agora um terceiro só com os meses. E aí vai também da regra de negócio que a empresa usa, de como você prefere usar, né? Se for o caso, você pode simplesmente deixar todas as datas agrupadas aqui em uma segmentação única, certo? Então vamos aqui voltar aqui para a segmentação para data, voltar a segmentação para a hierarquia agora e deixar apenas mês. Ok, então temos 3 segmentações, uma com ano, uma com trimestre e uma com os meses.
certo? Podemos adicionar aqui mais uma ou mais quantas você precisar. Vou adicionar aqui uma segmentação aqui por bloco econômico. Então a gente tem aqui regiões bloco econômico, né? Deixa eu ocultar tudo aqui. Regiões bloco econômico, que é aquele mesmo bloco que a gente adicionou aqui no nosso segundo visual, certo? Então vou colocá-lo também aqui como uma segmentação de dados. Bloco econômico apenas. E vou fazer mais um Ctrl C, Ctrl V e adicionar uma última segmentação por canal de vendas, né? Pelo tipo de canal. Então tá aqui canal, descrição, canal, nome. Lá, então temos catálogo, online, revendedores e loja. Ok, então já temos as nossas segmentações, né? Já temos as segmentações que a gente vai usar. Então vamos agora adicionar um outro visual, né? Vamos adicionar um retângulo, então vem aqui inserir forma retângulo e é onde a gente vai abrigar essas segmentações, né? A gente vai usar esse retângulo aqui, vamos criar um menu flutuante para ocultar essas segmentações e dar um efeito bem interessante, porque você, além de ganhar espaço, você cria uma segmentação que pode ser ocultada ou exibida conforme a necessidade de cada usuário, certo? Então vamos aqui, ó, criei um retângulo, alinhei o retângulo aqui aos nossos visuais, certo? Deixa eu alinhar. Primeiro vamos remover essa linha, tirar o peso da linha aqui para 0. E agora vou fazer o alinhamento aqui aos visuais. Ok, alinhado. Deixar um espaço aqui também na lateral. Veja que ele dá um efeito aqui que ele está flutuando sobre todos os gráficos, certo? E agora vou ajustar a cor de preenchimento para a nossa cor padrão. Perfeito. Veja aqui que ele está bem encaixadinho, certo? Está com espaço exatamente igual em todas as bordas. Ok. Cor exatamente igual em todas as bordas. Agora vamos trazer as nossas segmentações de dados para frente, né? Então seguro o Ctrl, seleciono as nossas 5 segmentações e vou aqui em formato, avançar, trazer para frente, e agora ela está na frente do retângulo e na frente de todos os visuais. Vamos alinhar aqui ao nosso menu flutuante. Vou agora alinhar a largura dela. Ok, bem certinho aqui. Vou fazer o mesmo com os outros visuais. Com as outras segmentações, né? Segmentações de dados. E agora vou selecionar as 5 segmentações para fazer o alinhamento delas. Então, vemos aqui em formato, alinhar, centralizar, já estão centralizadas, alinhar, distribuir verticalmente. Ok, então agora elas estão exatamente iguais. Vamos descer um pouquinho elas aqui. E agora vamos ajustar a formatação. Seleciono novamente os 5 visuais. Vamos agora no rolinho de tinta. E vamos desativar a tela de fundo de todas elas. Ajustar as cores das fontes para branca. Ajustar os itens também para a cor da fonte branca. E a tela de fundo, a gente tem aqui uma cor personalizada também, que é essa aqui, o controle de seleção, que é a cor 142
é 2D. Então vamos trazer essa cor aqui para os visuais. Selecionei. Novamente aqui em itens, tela de fundo, mais cores. Então vamos adicionar aqui 10142 E2D. Perfeito. E agora temos as nossas segmentações formatadas. Vamos apenas ajustar os títulos aqui delas, né? Então temos aqui, ó, na verdade é o cabeçalho, né? Então a gente pode chamar aqui de bloco econômico. Vou deixar o tamanho aqui da fonte 10 e ajustar aqui para Segoy Bold. Fazer o mesmo para os outros visuais, pincel de formatação. Vamos só deixar agora o rótulo das categorias, né, dos cabeçalhos em maiúsculo, todos em maiúsculo, para ficar padronizado. Trimestre, a mesma coisa. Mês. E canal de vendas. Canal de vendas. Perfeito, já estamos quase no final. Vamos agora somente adicionar alguns detalhes, certo? Vamos adicionar aqui, vamos inserir uma caixa de texto, onde a gente vai colocar o nome aqui do nosso dashboard. Vamos adicionar dashboard de vendas. Na cor branca e com a tela de fundo desativada. Então adicionamos aqui dashboard de vendas. Podemos aqui dar um Ctrl C, Ctrl V e criar aqui uma descrição para o nosso dashboard, por exemplo. Vamos adicionar aqui uma descrição breve, né? Este dashboard atende a todas as empresas do grupo XYZ, por exemplo. Aí você pode adicionar a descrição que mais que quiser e que mais se enquadrar com a empresa, né? Vamos adicionar aqui também Ctrl C, Ctrl V. Adicionar aqui um título para as nossas segmentações. Segmentações. E por fim vamos adicionar agora os controles, né? Então a gente tem que adicionar aqui os botões, as ações e os controles que a gente precisa fazer para ocultar e exibir esse menu. Então eu vou primeiramente selecionar todo o menu aqui. Veja, selecionei todos os itens do menu. Faltou adicionar o botão primeiro. Então vamos adicionar aqui, inserir botões, seta para a esquerda, que vai ser a seta que vai ocultar esses dados. Certo? Adicionei aqui, alinhado. Vemos aqui em ícone, vou centralizar, trocar a cor para branco e remover a tela de fundo. E temos lá agora a nossa setinha branca.
Perfeito, e agora sim vamos selecionar todo esse menu flutuante. Botão direito, agrupar tudo. E agora sim a gente tem um menu único, né? Veja que se eu arrasto aqui, ó, vem todos os elementos juntos, certo? Porque a gente agrupou. Então vou dar um Ctrl Z, ele vai voltar para o local onde a gente tirou. Adicionar mais um botão aqui em branco, e esse vai ser o botão que a gente vai usar para exibir esse menu, certo? Então vou deixar ele aqui exatamente sobre o nosso botão de hambúrguer, certo? Que é o nosso botão aqui de menu. Está aqui exatamente em cima. E agora a gente vai remover o contorno e remover a tela de fundo. O botão está aqui, né, invisível, né? Ele continua aqui no visual, mas a gente não está mais vendo ele. Então vamos agora criar os indicadores que vão fazer esse controle de exibição e ocultação desses nossos filtros, né? Então vamos aqui em exibição, vamos exibir indicadores e exibir a seleção, certo? Então a gente vai adicionar dois indicadores. Vou adicionar o primeiro, vou chamar aqui de Home, ajustar aqui, está ao contrário, Home, e o segundo indicador, Menu Flutuante. Então quando a gente seleciona esse menu aqui, a gente vê que ele é o grupo 3, certo? Então todo esse menu aqui é o grupo 3. Então a gente já está com o menu flutuante aqui selecionado, temos o grupo 3 aqui selecionado também. Se a gente clica nesse olhinho aqui, ó, ele vai ocultar todo o menu. E se a gente clica de novo, ele vai exibir todo o menu. Então, no menu flutuante, a gente quer que ele seja exibido, né? Então, selecionei menu flutuante, vemos aqui nos três pontinhos, que são as opções, e vamos atualizar para o Power BI saber, para o Power BI entender que quando a gente clicar em menu flutuante, a gente quer ver todos esses visuais ao mesmo tempo. Um outro ponto interessante é a gente clicar aqui em mais opções e desmarcar essa opção de dados, certo? Assim, o Power BI vai exibir e ocultar os menus sem mexer nos dados que estão sendo exibidos, que estão sendo filtrados. Isso é muito importante também, essa ação, porque senão quando você clicar em fechar, ele vai alterar para o dado que você salvou aqui, ou vai remover os filtros, ou vai fazer alguma coisa que você não quer. A gente quer que esse menu simplesmente apareça e desapareça sem mexer em mais nada, certo? Então, desabilita aqui essa opção dados. Por segurança, vem aqui, atualizar novamente. E agora vamos para o indicador Home. No indicador Home, a gente quer que ele apareça todos os visuais, exceto o menu. Então, selecionado aqui Home, vamos ocultar o menu. E agora sim a gente atualiza Home. Atualizar. Da mesma forma, vamos desativar a opção dados. Vou atualizar mais uma vez. E pronto. Então temos aqui Home e menu flutuante. Então veja, quando a gente clica em menu flutuante, ele aparece. Quando a gente clica em Home, ele desaparece. E agora nos resta apenas adicionar as ações a cada um dos botões, certo? Então vamos adicionar aqui nesse primeiro botão. A gente vem aqui em ativar ação. Vamos atribuir a ele uma ação do tipo indicador. E o indicador dele vai ser menu flutuante, porque quando a gente clicar nele, a gente quer que ele exiba o menu flutuante que a gente acabou de criar. Então vamos colocar aqui também como dica de ferramenta, exibir filtros. Ok? Então a gente já vai clicar nele aqui para testar. Veja, quando a gente passa o mouse, ele já tem a dica de ferramenta ali, exibir filtros. Vou clicar nele. Uma outra dica, como nós estamos aqui no Power BI Desktop, para que a ação do botão funcione, precisamos pressionar a tecla Ctrl antes de clicar. Então, pressiona a tecla Ctrl,
clica e ele vai exibir os filtros, né? Exatamente como a gente planejou. Vamos agora selecionar aqui a setinha. Selecionei a seta para a esquerda e vou atribuir uma ação para ela também. Ativei a ação. Vou atribuir a ação do tipo indicador. E o indicador vai ser Home. Então, porque quando a gente clicar na setinha, a gente quer voltar para a tela inicial. A dica de ferramenta vai ser ocultar filtros. E da mesma forma, quando a gente clicar aqui na setinha, ocultou os filtros. Então, clica no menu, exibiu, clica na setinha, ocultou. Por fim, eu vou só mostrar aqui que a gente tem aqui o logo da Fixed, e esse logo ele tem uma ação também, e a ação é do tipo URL da web. Então, quando o usuário clicar nesse logo aqui, ele vai ser direcionado para o URL que você desejar. Nesse caso aqui é o URL do site da Fixed, mas você pode mudar a URL para o site da sua empresa, ou para um diretório da rede, para qualquer lugar que você desejar. Por fim, a gente vai fazer agora a publicação desse relatório, né? Então a gente vem aqui em página inicial e eu vou clicar em publicar, né? Quando a gente clica em publicar, ele vai direcionar esse relatório lá para o Power BI Services e ele vai ficar disponível na web. Então eu posso fazer o compartilhamento desse relatório com qualquer pessoa dentro da empresa, com qualquer pessoa que tenha uma conta Pro também. E da mesma forma você vai poder fazer esse compartilhamento via web. Então esse arquivo aqui ele pode ser atualizado e aí com a publicação você vai poder simplesmente compartilhar com o seu usuário o link da web, onde ele vai clicar e ter as atualizações ali. Toda vez que ela acontecer, ele vai ter o dado imediatamente atualizado e podendo consultar pelo navegador, certo? Então eu vou clicar aqui em publicar. Ele pergunta se eu quero salvar, vou dizer que sim. E o Power BI Desktop vai abrir aqui as opções para a gente selecionar em qual workspace nós queremos salvar. Eu vou salvar aqui nesse workspace chamado aulas, selecionar, e ele vai carregar o nosso relatório naquele workspace chamado aulas. E finalizado, ele acabou de carregar aqui o nosso dashboard, de publicar o nosso dashboard lá no workspace aulas, e ele informou aqui que deu tudo certo. Então é só clicar em entendi, fechar o relatório e compartilhar o link do dashboard com quem você quiser na sua empresa. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link desse dashboard. Se você quiser entrar, consultar, você vai poder clicar e acessar todo esse dashboard lá, né? Como esses dados aqui são dados fictícios da Contoso, então não tem problema de deixar público na web. E aí você precisa ter esse cuidado, né, de simplesmente não compartilhar dados que sejam confidenciais, não deixar públicos na web e fazer o compartilhamento apenas com a conta Pro, com contas Pro, né, que você tenha controle, que você tenha conhecimento, de preferência as contas que sejam da empresa. Essa aula foi uma aula mais longa, né, a gente criou esse dashboard aqui do zero, né, então a gente viu que aqui em mais ou menos aqui 40, 50, 60 minutos a gente fez um dashboard do zero com um layout bem interessante, usando o Canvas Grid, né? Então você vai poder também fazer essas criações se você desejar. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo tanto o link para o Canvas Grid como o link para o live demo desse Canvas e o link para esse dashboard que a gente acabou de construir aqui também, né? Então por hoje é isso. Se esse vídeo aí foi útil para você, se você acha que deve ser útil para outras pessoas também, envie o link do vídeo, compartilhe com as pessoas, com seus colegas, que eles também vão poder aprender um pouco aqui de Power BI e construir esses relatórios e esses dashboards rapidamente. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.